Que pergunta que você vai fazer? Então, para você que estava aí nos acompanhando, né, estamos indo para a terceira parte da nossa live com o tema Os impactos do coronavírus a partir de uma ética utilitarista. Falamos até aqui de alguns pontos do utilitarismo do Bentham, do John Stuart Mills. Mostramos aí um pouco, né, de algumas ações que estão de acordo com a ética utilitarista, algumas ações que são contrárias à ética utilitarista. E aí chegamos diante de um outro problema, que é o seguinte: a razão nos mostra, o bom senso nos mostra que o isolamento social ele é fundamental para conter a proliferação do vírus. Só que esse isolamento ele tem um preço. Algumas pessoas não vão poder trabalhar, algumas empresas cuja função não é considerada função essencial, não vai poder se movimentar. Pessoas que trabalham por conta própria podem ter sua renda diminuída, né? Em alguns casos até zerada. Aí onde entra a função do Estado. O Estado, ainda que vivamos no Estado liberal, mas o Estado ele tem uma função social. O que fazer nesse momento? Qual é a função do Estado nesse momento? E uma outra pergunta, Everaldo. Você, como economista, que está sempre atenado aí na situação econômica do país, a saúde econômica do país, e que as pessoas querem saber, muitas querem saber, outras deveriam saber e não sabem, o governo, a União, tem recursos para ajudar os prefeitos e vereadores a manter o isolamento? Bom, eu vou começar a minha fala com puxando aí esse novelo que vocês deixaram aí bem exposto em relação ao utilitarismo. Bom, o Stuart Mill, antes de tudo, ele era um filósofo, ao mesmo tempo que era um grande economista. Inclusive, o livro de Princípios de Economia do Mill foi bastante utilizado pelos economistas no século XIX até início do século XX. Então, o Mill ele faz ele é esse elo de contato entre filosofia e economia. Como o João expôs, eu acho que Mill é uma referência muito importante. Mill é um cara muito inteligente. Na verdade, talvez Stuart Mill deve estar entre os homens mais inteligentes do século XIX. Quem conhece a história de Mill sabe como ele se educou, né? Teve uma educação bastante rigorosa. O pai dele insistia com ele desde criança para que ele fosse um estudioso racional, tivesse o racionalismo como algo assim imperativo para ele, para a vida dele. Então, com 5, 6, 7 anos, ele já fazia traduções do grego e do latim. Com 7 anos de idade, ele mal sabia ir lá fora jogar bola. Então, assim, é algo importante fazer essa menção a Mill. Agora, o Stuart Mill, ele é um utilitarista, ele era também um estudioso de economia, e antes de qualquer coisa, ele já sabia que existia, antes do utilitarismo, aquilo que a gente chama de homo econômicos. É aquele agente da economia que, desde Adam Smith, já vinha sendo tratado nos livros textos. Então, o Stuart Mill, ele consegue reconhecer a existência desse agente econômico e ele consegue observar a atuação e o modo de pensar, assim, o tipo de pensamento que o homo econômicos tinha na realidade. E como que a ideia de utilitarismo iria caber nesse homo econômico? O Stuart Mill, como o João colocou, ele dá ele cria aquela escolha fundamental
e eu tenho uma hipótese em relação a ela. A escolha é qual? Ser um Sócrates insatisfeito ou ser um tolo satisfeito? A minha hipótese é que a humanidade escolheu ser um tolo satisfeito. Então, isso aí é a realidade prática do utilitarismo e como ele vai ser absorvido pela economia. A economia absorve ele através de 3 grandes pensadores da economia: Jevons, Walras e Menger. São três economistas chamados de marginalistas. Agora, eles vão reduzir o utilitarismo para que ele caiba no racionalismo do homo econômico, do homo economicus, ou homem econômico. O que ele faz? Ele faz o seguinte: o utilitarismo cabe ao indivíduo e em sua busca de satisfação. Quem são os indivíduos importantes dentro dessa ótica? São os empresários, são os trabalhadores, são os consumidores, são os banqueiros, são gestores administrativos do setor público. Cada um desse é um agente que busca maximizar a sua utilidade. Então, a redução do utilitarismo dentro da economia é a maximização da utilidade. Qual a maximização da utilidade que é importante na economia e que ela acabou sendo um arcabouço de entendimento, de pensamento das pessoas em relação à vida, em relação ao mundo? É a maximização do lucro dentro da ótica do empresário, dentro da ótica do capitalista, e a maximização do consumo na ótica do trabalhador. E na realidade, se a gente observar como as pessoas atuam, como é que os princípios da ação humana no dia a dia, na vida, é justamente isso mesmo. É maximização das suas satisfações, seja no lucro, seja no consumo. Então, quando isso acontece, a gente eu pelo menos, começo a levar em consideração que o tolo satisfeito venceu. Que o Sócrates insatisfeito, aquele homem que deveria ter uma razoabilidade contemplativa da vida, esse daí desapareceu. Não digo que ele desapareceu totalmente, claro, nós temos o estudante de filosofia, nós temos os pensadores que assumem que a ideia de contemplação ela é importante. Mas, no hábito diário, do cotidiano, de trabalhadores que saem de casa, que vão para suas empresas, do empresário que vai para a empresa, a ótica deles é meramente de maximização da utilidade individual. Ok? Eu acho que, assim, dentro da ótica de utilitarismo, eu acho que é isso. Agora, o que acontece quando uma crise, do tamanho dessa crise que a gente está vendo hoje, ela impacta na vida dessas pessoas maximizadoras de suas utilidades individuais? É um terror. Primeiramente, eu acredito que toda a negação que a gente vê hoje, no sentido de que, gente, isso é só uma gripinha, isso é só um resfriadinho, gente, vamos para fora, vamos trabalhar, é justamente o desespero existencial de não poder maximizar a sua utilidade, de maximizar essa utilidade individual. Então, se a gente pensar que passamos já por várias crises
cada crise foi superada com mais maximização. O que será o final dessa crise agora? Eu acredito que o desejo de retornar para a vida como ela era antes do coronavírus vai ser determinante. As pessoas vão querer isso muito, mas elas não vão obter. Isso não vai acontecer. Essa crise, ela é um rompimento, ela é um fator de ruptura entre a vida que a gente tinha antes e a vida que a gente vai ter depois. As coisas vão mudar, as coisas precisam mudar. Existe uma aflição que seja do capitalista, seja do trabalhador, mas principalmente por parte do setor público, existe uma aflição muito grande em relação a desigualdades. Existe uma aflição muito grande, e aí eu acho que é uma aflição social, em relação ao uso de recursos que nós fazemos para obter os bens e serviços que a gente tem todos os dias e que a gente quer cada vez mais. E, nesse sentido do utilitarismo, da maximização das satisfações, da maximização da utilidade, eu digo que as pessoas não estão, de maneira alguma, assim, imbuídas da ideia de que os recursos são escassos, porque, no sentido da economia, os desejos que elas possuem são ilimitados. Esses desejos eles precisam ser traduzidos em satisfação a todo tempo, de maneira cumulativa. A minha satisfação hoje não é de ter o carro que eu tenho, mas é de comprar um carro novo. Ah, mas seu carro só tem 1 ano de uso. Não, mas eu quero um novo. Então, as pessoas elas têm essa missão de vida, que é a satisfação pessoal, individual, seja voltada para o consumo, seja voltada para o lucro e a acumulação de capital. Precisa haver uma ruptura. É necessário haver uma ruptura. E quem vai fazer essa ruptura, quem vai criar as condições para essa ruptura, são os estados, são os governos. É evidente, está na cara, que no final dessa crise hoje, que é uma crise, ela é tão terrível para o Brasil, que imagina só, a gente tem aqui, não é só uma crise sanitária. O mundo, enquanto o mundo está vivendo uma crise com 2 pés, nós estamos vivendo uma crise tripé. É uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise política. Como que o país consegue superar essa questão? Nós vamos sair muito mais pobres dessa crise do que nós entramos. E olha que a gente não entrou bem. Nós já entramos nessa crise numa situação ruim. A gente estava descendo a ladeira devagarzinho. De repente, entramos numa inclinação. O mundo inteiro entrou nessa inclinação. Essa inclinação, ela precisa de resposta, porque ela não tem freio. Não há freio, não existe freio para essa inclinação. Qual é a resposta que deve ser dada? É uma resposta de governo. O governo precisa entrar, precisa injetar recursos suficientes para que, no final dessa inclinação, que a gente chama de depressão, seja só um momento em que a gente vá passar por ela e voltar a subir. Para a gente sair da recessão e entrar em normalidade daqui não sei quantos anos. Pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10 anos. O mundo mudou completamente. Então, os governos, eles precisam ter a responsabilidade de injeção de recursos, o tanto que for preciso. Na França, o presidente Macron,
Ele disse, olha, nós temos uma disponibilidade ilimitada de recursos. Nos Estados Unidos, são trilhões e trilhões e trilhões de dólares sendo injetados agora. Vai dobrar, vai dobrar. Isso é só para manter os Estados Unidos em sobrevida. Vai aumentar. Na França, vai esgotar a possibilidade de endividamento, mas eles vão seguir. O Brasil tem um problema sério. O Brasil está economicamente mal, já desde antes da crise, tem agora esse fator sanitário horroroso, que vai chegar a um nível que as pessoas ainda não estão prontas para responder a ela, inclusive emocionalmente, afetivamente. Vai ser algo muito, muito drástico, muito traumático, uma tragédia que a gente vai viver aqui. Por que eu digo isso? Porque aconteceu na Espanha, aconteceu na Itália, está acontecendo nos Estados Unidos, e esses países são países ricos. O Brasil é um país pobre, com favelas, com gente morando na rua. O Brasil, infelizmente, Deus não é brasileiro, não. Essa ideia, esse entendimento das pessoas, que elas, de alguma forma, estão protegidas por uma entidade superior, divina, simplesmente por ser brasileiro, isso não existe. Nós vamos entrar num nível de pandemia, um nível de falta de estrutura, que já é uma reclamação do brasileiro há décadas, e nós vamos viver o pior de tudo, vamos passar pelo pior de tudo. Então, a gente tem essa pandemia, tem uma crise econômica que é real para todos os países, mas nós não temos o governo com a visão que deveria ter para enfrentar. Veja bem, quando o horizonte estava escuro, quando o horizonte mostrava que vinha de lá, de longe, uma grande praga egípcia que ia chegar e ia detonar com tudo, o nosso amigo Paulo Guedes, ele diz o seguinte, olha, esse é o momento, então, da gente fazer as reformas, gastar 5 bilhões e superar essa pandemia, superar o coronavírus. Veja bem que tipo de pessoa é essa. Eu sei que tipo de pessoa é essa. É um liberal que está preso a uma só receita. Ele é um liberal preso a uma receita. Ele é aquele cara que ele faz um bolo de aniversário para o filho, o mesmo bolo para o Dia das Mães, o mesmo bolo para o Dia dos Pais, o mesmo bolo para o Natal. Ele não tem outra receita. Simplesmente. Se ele fosse médico e o Brasil fosse um paciente, ele estaria dizendo o que para esse paciente? Olha, rapaz, você tem que tomar café direitinho, comer fruta, você precisa almoçar direitinho, jantar direitinho, que o seu corpo, por si mesmo, vai se recuperar. Essa é a visão do Paulo Guedes. Sempre foi. Ele é um cara perdido no dogmatismo. Ele é um cara afundado no dogmatismo. A economia para ele, do modo como ele pensa, é religiosa. É um pensamento religioso. Então, aí você me pergunta, então por que ele agora está dizendo que vão colocar 700 bilhões em recursos financeiros para ajudar as pessoas nessa pandemia? Cara, ele foi forçado a isso. Ele foi forçado pelo Congresso, ele foi forçado pelos economistas do Brasil inteiro e de fora do país, ele foi forçado pelas circunstâncias, quando ele viu que a coisa realmente não tinha como ele assumir a crise com aquele tipo de pensamento que ele tinha.
simplesmente não tinha como ele resolver as questões pensando como ele pensava. Isso deve ter doído muito nele. Mudar o pensamento de um homem dogmático, mesmo que seja num momento desse, é algo complicado. Deve ter sido doloroso para ele. Mas mesmo assim, cadê os recursos? Você fica sabendo que o empresário não está conseguindo recurso no banco, o trabalhador está demorando aí 2, 3 semanas para ele receber R$ 600. Os bancos, tem uma ajuda dos bancos também, mas assim, essa ajuda não tá sendo revertida para criar um colchão para os empresários nesse momento. Os municípios vão entrar numa crise sem tamanho. Os estados também vão entrar numa crise sem tamanho, porque recursos não chegam. E esses 700 bilhões é pouco. Você pode pensar, nossa, mas é muita grana, é quase 1 trilhão. Vai ter que colocar o dobro disso. As pessoas, primeiro, que eu acho que as pessoas com R$ 600, com R$ 1.200, elas não vão se sentir protegidas, seguras o suficiente para permanecer em casa. Eu duvido muito que elas vão permanecer em casa com R$ 1.200. Um aluguel qualquer, em qualquer lugar, vai ser R$ 500, R$ 600. Sobra o quê? Então, assim, quer falar alguma coisa, Porfírio? Pode falar. Não, eu só queria colocar uma consideração, né, a respeito dessa renda básica emergencial. Quando a gente está falando aqui de quem vai receber, assim, é lógico que muita gente, falando de um país com um número grande de desempregados, para algumas pessoas isso vai... Mas a gente está falando de ambulantes, de autônomos, de microempreendedores que não vão conseguir se manter com essa renda. A gente está falando de um pessoal de uma classe média mais baixa, por exemplo, né, que está acostumado ali a um padrão de renda e de consumo ali de, vamos supor, 2, 3 mil reais. E como que de uma hora para outra você abaixa isso drasticamente? Né? Então, eu vou, nesse sentido, é interessante dizer que as pessoas, cada uma, tem o seu próprio custo de vida. O custo de vida dela é de 3 mil, é de 2.500, é de 4 mil reais, ele não pode ser reduzido a 1.200, não, de uma hora para outra. Por isso que eu estou falando, com esse recurso, a pessoa não vai ficar em casa. Ela vai sair, ela vai buscar alguma maneira de ganhar alguma coisa a mais. E nesse momento a gente sabe, e esse momento não é um momento de curto prazo. Eu acho que a gente tem pelo menos aí mais 1 mês, talvez até 2 meses, em que a gente precisa fazer um isolamento. Sendo otimista, né? Horizontal. Uhum. Não, e assim, pensando 2 meses, sendo otimista. Eu só queria fazer um outro comentário também em relação ao Paulo Guedes, eu quero saber se você concorda comigo nesse ponto. É uma visão, eu não sei qual a sua formação dentro da economia, mas lendo algumas coisas de alguns economistas brasileiros, quando eu falo economista aqui, gente que está no cenário agora, né, que está... me parece que esse pessoal da economia liberal, e pelo menos os intérpretes brasileiros aqui, eles estão acabando ficando muito presos a uma visão restrita, né? Por exemplo, Paulo Guedes é da escola de Chicago, então ele vai ficar naquilo ali, e o pessoal lá que aqueles viés mais libertário lá da escola austríaca vão ficar naquilo ali. E parece que qualquer coisa que sair disso é errado, né? Você concorda comigo nesse ponto, Everaldo? Você acha que esse pessoal, né, tende a ficar nesse rumo dogmático, não assim, saindo só do Paulo Guedes, né, mas assim, em geral, esses teóricos, intérpretes liberais aqui dessas formações contemporâneas aí, né, eles estão indo nesse caminho em geral, assim, parece que meio que, né, meio bitolado com aquilo?
Pois é, o que acontece com a economia é que a economia ela tem algumas escolas. Dentro do liberalismo, você tem 2, 3 escolas diferentes. Você tem uma escola clássica, você tem uma escola mais monetarista, que é do Friedman, que o Paulo Guedes é ligado a ela, você tem a escola austríaca. Você tem do outro lado, talvez assim fazendo um meio caminho, os keynesianos, os estruturalistas, os desenvolvimentistas. E você tem ainda mais para a esquerda ou para a direita, tanto faz para mim, você tem marxistas. Quando eu falo direita e esquerda, é porque eu não gosto dessas definições, não. Mas você tem ainda os marxistas. Então, quando o economista ele vai tratar de um assunto, do meu modo de pensar, ele precisa ser pragmático. Veja bem, você faz primeiro um diagnóstico das circunstâncias, ver que ferramental você precisa agora utilizar. Porque se eu tiver comigo, que eu sou da escola austríaca, para mim é impossível pensar numa atuação de governo nesse momento. O que é ridículo. É ridículo, né? Sim, quer dizer, eu tenho amigos da escola austríaca, não quero entrar em algum tipo de polêmica com eles. Eles acreditam no que eles acreditam. Mas eu penso que o economista sério, que trata de políticas públicas, que observa a economia no viés da macroeconomia, ele precisa ser pragmático. Ele precisa ser alguém que conheça as ferramentas certas para o momento certo. O YouTube criou uma escola econômica própria. Esse pessoal discute lá sem nunca ter lido nada de Adam Smith, sem nunca ter lido Ricardo. Tem até economistas nesse meio. Para mim, é só ignorância jogada ao léu. Não passa disso. Eu não entro nessas discussões de YouTube, de Facebook, Facebooknomics e YouTubenomics. Não entro nisso. Tem um termo que é bem interessante que descreve muito bem essa galera aí da rede social do YouTube, que são os libertins, né? Parece que é um bando de adolescente mesmo que não lê, né, porcaria nenhuma e tá se metendo a falar sobre liberalismo aí, sobre... E adolescentes de 40 anos também, viu? Tem isso também lá. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que daí que você tem uma crise sanitária, você tem uma crise econômica que é clara, você precisa ter um governo atuante. Daí o que a gente pensa sobre o Brasil? Nós vamos ver os Estados Unidos superar essa crise lá na frente, nós vamos ver a Europa superando essa crise, nós vamos ver uma nova edição de um conselho do tipo Bretton Woods para rever o papel das instituições econômicas, das instituições sociais nesse novo mundo. Isso vai acontecer. O Brasil vai participar? Não sei. Se o Brasil continuar com esse tipo de gestão, com essas escolhas que a gente tem feito, muito ruins, políticas, nós não vamos participar disso, vamos ficar à margem disso, e não sei quando nós chegaremos realmente a superar esse momento de crise, mesmo quando a crise já tiver terminado. A crise pode ter terminado para muita gente, para muitos países, os países podem ter superado, e o Brasil ter ficado para trás. E se o Brasil fica para trás, nós todos sofremos com isso, né? Infelizmente. Então, o que eu tinha para dizer é isso. Eu acho que tentando fazer essa ligação do utilitarismo de Mill, passando por esse utilitarismo da maximização das satisfações, seja no aspecto do lucro, seja no aspecto do consumo. Acredito que as pessoas fizeram a escolha por ser todos satisfeitos.
E essa tolice, essa busca do tolo satisfeito, ela ainda vai continuar após a crise. Porque o momento nosso de negação da crise é justamente ele vem daí. Ele vem desse aspecto humano da preferência pelo consumo, da preferência pela maximização das satisfações individuais. Ok? Então, eu abro para perguntas. Eu não sei se eu respondi você, João, porque você me fez umas 2 ou 3 perguntas e eu acabei me perdendo nas perguntas. Mas eu acho que, pelo menos, a sua primeira pergunta eu consegui contribuir com ela. Não, você respondeu sim. Você respondeu. Só uma questão. Eu ia fazer uma observação na sua fala, mas temos aqui 7 minutos, vou priorizar essa questão, depois nem que a gente abra um bloco final para a gente amarrar tudo. Vai ter que abrir, né? É o seguinte, então, mas voltando à questão de reservas e fundos, o que o Brasil tem hoje, né, contando com as reservas internacionais, com o que nós temos de reserva hoje. Se tivéssemos um Estado que pensa no desenvolvimento, o Estado do bem-estar social, tivéssemos um Estado desenvolvimentista, um Estado que pensa no cidadão, teríamos hoje condições em questão de reserva de amenizar os impactos dessa crise, seja não deixando com que o trabalhador passe fome por ficar isolado em casa, não deixando os pequenos ou micros empresários quebrarem, ao menos a maioria, né? Tá certo que 1 ou 2 não tem como salvar todo mundo, né? Mas tem condições monetárias de amenizar esses impactos. Ou seja, o problema que eu percebo é que se tem, aí o problema mesmo é falta de boa vontade, falta de intenção. João, existe hoje um superávit financeiro orçamentário. O papel do Estado é fazer gastos, criar condições de gastos, especialmente investimentos públicos. Outro papel do Estado são as transferências. Os recursos que não forem possíveis serem utilizados. Daquilo que temos em caixa, nós fazemos dívida pública. A dívida pública, ela existe justamente para que você faça os gastos hoje necessários, faça os gastos emergenciais que nós temos hoje, se necessário, inclusive, criando moeda. Porque na situação que nós estamos agora, mesmo que você crie moeda, você não cria inflação. Porque o grande problema de você gerar mais moeda é você criar um problema de inflação. Esse problema não existe hoje. Então, o governo, a atuação do governo passa pela decisão, passa pela escolha do governo em fazer ou não. Então, não tem problema de recursos. A questão hoje, as discussões hoje, por exemplo, eu vejo as pessoas, os bancos, eles estão recebendo ajuda e tal. Cara, os bancos fazem parte de um sistema orgânico. A economia é um sistema orgânico. Ou você ajuda os bancos, ou quebra todo mundo. Isso não é hora de ficar discutindo se banco vai receber dinheiro mais ou menos. Ele tem que receber o que precisa. Assim como os municípios precisam receber o que precisam. Para se manter, como você tem custo de vida, os municípios têm custos para eles operarem. Os estados, eles têm custo para operar também. Todos precisam de recursos. Trabalhadores precisam de recursos. Empresários precisam de recursos. Quem mantém isso? Quem é detentor desses recursos hoje? O Estado. Não tem como. E se ele não é detentor, ele precisa fazer dívida pública. Ele precisa emitir dívida pública. Se precisar, no final, se for necessário, se a gente chegar no limite das coisas, tem que rodar dinheiro. Não tem como. Não tem como sair disso. É uma situação atípica. Não é uma situação normal. É uma situação que a gente precisa
trabalhar essa situação da maneira como ela pede. Não adianta ficar pensando, poxa, mas vai criar inflação, nossa, mas o governo vai tirar de onde? Cara, as pessoas perguntam, eles são os idiotas. A casa está pegando fogo e eles querem discutir relação no meio da sala. É igual esse pessoal liberal de governo, a casa pegando fogo e eles discutindo se faz uma reforma para expandir o banheiro dali, para tirar o vaso dali. Cara, pelo amor de Deus, isso aí é dispersão de energia, gasto irracional de energia. Nós temos que gastar energia com aquilo que é fundamental, objetivo e racional. E nada mais racional hoje do que o governo tirar dinheiro de onde for preciso para manter o país em recessão. É para manter o país numa recessão. Porque se a gente continuar nesse sentido de descida que a gente está, nós vamos parar numa depressão. E aí a questão não vai ser nem inflação, a questão vai ser deflação, a queda geral dos preços. O Brasil entra numa situação em que a gente não sabe nem quando ele sai. Nós vamos tornar, a gente vai virar o Zaire. Coitado do povo africano, né? Eles vivem isso a vida inteira, né? A gente vai virar o Zaire. O Congo belga. Lá do Coração das Trevas. Daquele autor lá que eu esqueci o nome. Conrad. Joseph Conrad. Coração das Trevas. Lê Coração das Trevas? É o Brasil no futuro. Não conheço, mas... Agora, tá acabando, hein? Deu para ver a projeção. Tá acabando o tempo, aí... Um minuto. Um Acho minuto que a gente aqui. pode fechar, né? Você queria falar? Acho que a gente tem que voltar e terminar, encerrar. A gente fecha. Eu queria deixar uma pergunta também. Cada um fazendo as suas considerações finais. E Vamos discutir enquanto der, ué. Qual que é o problema? falta 1 minuto. Não, depois. Não, sim, eu falei considerações finais com uma sugestão, né? Mas se quiser, a gente pode seguir a discussão. E aproveitando e 5 marcando minutos mais ou menos no mesmo link. Isso. Então vamos sair, né? 5 minutos no mesmo link aqui. Isso. Vou encerrar.